Oi pessoal, mais uma vez aqui estamos reunidos numa videoaula para falar sobre acidentes ósseos e articulações mais dos membros inferiores. Reforço que, assim como nas aulas anteriores, as videoaulas serão só para nortear o estudo de vocês. Não vou estar aqui conversando muito sobre coisas que vocês conseguem em livros textos, certo? Então, o primeiro ponto que é necessário a gente deixar claro quais são os ossos que existem no membro inferior. Vamos ter o osso do quadril, aqui, o fêmur, a tíbia, a fíbula, aqui ao lado da tíbia, ossos do taço, metatarso aqui embaixo na imagem e falanges. Tá? Aqui em vermelho, assim como a gente tinha lá no membro superior, a gente vai precisar também de um osso que vai fazer essa ligação entre o esqueleto axial e o apendicular, entre a nossa coluna com o membro inferior de fato. Qual é esse osso? O osso do quadril, tá? Por isso que ele é chamado de símbolo do membro inferior. Também pode ser cintura pélvica, né? A gente tinha lá no membro superior a cintura escapular, aqui no membro inferior a gente tem a cintura pélvica. Conversando sobre os acidentes ósseos de cada osso lá nos membros superiores, aqui não vai ser diferente. Então eu trouxe a marcação aqui ao lado para vocês de qual osso que a gente está falando, aqui em amarelinho, e as informações sobre localização, função e se tiver alguma observação clínica vai constar aqui. O que é que eu chamo a atenção, e eu vou falar um pouquinho na videoaula, é sobre essa composição do osso do quadril, que é dividido em três partes, ilho, isquio e pubis, e dessas diferenças anatômicas que existem entre homens e mulheres, tá? Para poder entender essa divisão em três partes, a gente tem que buscar, né, entender a origem embrionária, a formação desse osso. Então, esse osso, em crianças, né, ele não está ossificado como um todo. Então, aqui na imagem a gente vê o azul clarinho como cartilagem e esse bege aqui é o que já é osso. Então, vocês conseguem ver que existe três ramos aqui, né, três ramos que está dividido em três partes. Essa estrutura. Então, tem essa parte aqui superior, essa parte que vai ser uma parte inferior mais na porção posterior e essa parte inferior mais na porção anterior. Como tem essas irradiações aqui, e são três, ó, uma, duas, três, essa cartilagem recebe o nome de cartilagem trirradiada. E como ela está dividida em três partes, anatomicamente, esse osso recebeu três denominações, né? Ele é composto por três partes. O ilho, que vai ser essa parte superior, o isquio, que vai ser a parte inferior posterior, e o pubis, que vai ser a parte inferior, só que anterior. Perfeito? Então, a gente tem aqui os acidentes ósseos do osso do quadril. Nesses slides, eu procurei fazer essas listagens, porque o meu intuito é que vocês utilizem um slide para fazer um mapa, um guia, um roteiro de prática para vocês. Chama atenção aqui para essa região aqui, que é o ponto de encontro, de fusão dessas partes do osso, que é justamente denominado acetábulo, tá? Aqui, ó, item 19, tá? Então, a acetábula que vai servir de referência para mim, para eu poder identificar quem é ilho, isquio e pubis. Então, o que, é que a gente vai ter aqui de limítrofe do ilho? Vão ser as espinhas inferiores. A gente vai ter a espinha antero-inferior aqui e uma espinha aqui que é a espinha póstero-inferior, tá? Então, são elas que vão ser o meu limítrofe, a minha marcação para o ilho. E para diferenciar o que é pubis aqui na frente e isquio, a gente vai tomar realmente o centro do acetábulo. Vai ter essa parte aqui que não é fechada por completo, né? Um disco completo.
É uma meia-lua, então essa parte aberta a gente traçaria um traço aqui no meiozinho, e aí tudo que tivesse anterior é pubis, o que tiver posterior é isquio. Fazendo essa divisãozinha, a gente forma esse Yzinho aqui, que tem essa divisão exata, o que é ilho, isquio e pubis, tá? Falando agora sobre as diferenças entre as pelvis masculina e feminina, a gente precisa tomar como atenção a origem, né? O porquê. Por que é diferente as pelvis? Porque a mulher anatomicamente, fora também fisiologicamente, ela é preparada para a gravidez. Então, as diferenças anatômicas que vão existir entre a pelve masculina e feminina é justamente para ganhar mais espaço para acomodação não só dos órgãos, mas também de uma criança, de um feto, tá? Então, a gente falando isso, já de cara aqui a gente já pode tentar entender e ver qual seria a pelve masculina e feminina. A feminina, a segunda, é a mais larga. E aí nos livros, o texto tem várias informações listando o que é diferente entre um e outro. Mas olhando a radiografia, o que é que vocês vão conseguir olhar de cara, perceber de cara? Primeiro é esse ângulo aqui embaixo, ó, o ângulo na sínfise púbica. Vocês conseguem ver aqui que enquanto o homem é como se fosse um triângulo, é algo mais reto, triangular, na mulher é mais ovalado, tá? Essa angulação é mais aberta. Justamente por essa abertura, a distância que existe maior entre os ossos do quadril na mulher. Outra coisa também que é visível é essa abertura aqui, tá? Na mulher é mais oval, ela é bem maior, o espaço aqui é bem maior do que no homem, que é mais arredondado, tá? Outra coisa é justamente o osso do quadril. Vocês veem aqui que é como se o osso do quadril, né, a pelve masculina fosse mais estreita, achatada, porque a distância que existe aqui entre a crista ilíaca, que é o acidente ósseo aqui mais apical que existe no osso do quadril, a distância entre a crista ilíaca direita e esquerda, aqui e aqui, é menor do que na mulher. É como se ela fosse mais aberta, tá? Então essa distância aqui é maior. Então são esses pontos que de cara vocês vão conseguir ver em radiografia para poder identificar o que seria a pelve feminina e a pelve masculina. Então já falando aqui da primeira articulação, a gente vai ter sempre o mesmo esquema, qual é a articulação, as superfícies articulantes e os ligamentos. Então aqui, gente, é o mesmo esquema. O ligamento vai dizer onde é que está sendo a origem e a inserção. No ligamento da sacroiliaca, se é sacroiliaca é porque eu estou ancorando o sacro com o ilho, que é aquela parte aqui maior do osso do quadril. O que está aí fugindo à regra seria essa aqui, o ligamento ilho lombar, porque todos estão na ordem de sair do sacro e se ancorar aqui no osso do quadril. O ilho lombar vai ser o único ligamento que vai sair do ilho para uma vértebra lombar. Então, é esse aqui em cima, ó. Certo? O sacro ilíaco vai ser justamente esse aqui maior que está abraçando realmente a região de articulação. O ilho aqui, o sacro aqui. Então, esse maior aqui é o sacro ilíaco. O sacro tuberal e o sacro espinhal não vão estar no ilho, vão estar no isquio, em acidentes ósseos do isquio. O sacro tuberal vai estar na tuberosidade isquiática, aqui atrás, ó, na imagem. E o sacro espinhal vai estar na espinha isquiática aqui. Mas os dois estão passando do sacro e indo para essas estruturas no isquio. Perfeito? Então, seguindo aqui, ó, sínfise púbica
é outra articulação importante. E o que é que eu chamo a atenção dela? Ela não é uma articulação sinovial, né, como a gente vem falando. Ela vai ser uma articulação cartilagínea, né, uma articulação cartilaginosa, tipo sínfise. Por que isso é importante? Porque ela, por ser sínfise, ser uma fibrocartilagem, ou seja, tem característica de cartilagem hialina misturada com tecido conjuntivo, isso vai ajudar na hora da gravidez a conseguir ganhar espaço, a abrir mais a pelve feminina, porque aqui vai ter uma distensão, né? Como se fosse realmente um relaxamento, né? À toa que o hormônio que faz esse papel de ganhar espaço, de deixar temporariamente a sínfise mais flexível, mais relaxada, é a relaxina, certo? Esse é um ponto curioso que eu tenho para colocar para vocês. E ligamentos, temos aqui o ligamento púbico, né, que é o ligamento púbico anterior, posterior e superior, que pelo nome já diz onde é que vão estar, e o arqueado. Então, o ligamento púbico anterior ele vai estar à frente, o posterior atrás, o superior é esse aqui fininho acima. Lembrando que a gente está com uma vista aqui superior, tá bom? O arqueado ele vai estar aqui embaixo, tá? Lá embaixo, fazendo justamente naquela porção de angulação da sínfise pública, certo? Então, falando agora do próximo osso, o fêmur, que vai ser o maior osso e o osso mais resistente que a gente tem no corpo, por causa dessa função aqui dele, locomoção e resistência a peso e a forças musculares. A gente só consegue realmente andar porque tem esse encaixe perfeito entre o fêmur e o osso do quadril e por esse osso ser extremamente resistente, tá bom? E o que é que, falando aqui dos acidentes ósseos, o que é que eu posso trazer para vocês? É que vocês busquem sempre, de primeira, tanto lá para o membro superior quanto agora para o inferior, buscar identificar acidentes que de cara lhe indiquem qual é a face que eu estou trabalhando, se é a face anterior ou se é a face posterior. O que é que de cara eu consigo ver aqui que só tem na face anterior? Essa região aqui, que é o item 8 aqui na nossa lista, face patelar, tá? Então, a face patelar está na face anterior. E com isso de cara eu já sei que aqui é a face anterior e eu consigo trabalhar e tentar identificar os outros acidentes ósseos. Uma estrutura que só vai estar na parte posterior é essa estrutura aqui, a linha áspera, que é o item 10. Ela só vai estar na parte posterior do fêmur, como também os côndilos, tá? O côndilo medial e lateral só vão estar na face, na face posterior do fêmur. A outra coisa também interessante saber é que seria a disposição, que é medial, que é lateral. A cabeça do fêmur, se a gente está aqui na face anterior e a cabeça do fêmur vai estar se acoplando aqui no osso do quadril, então essa cabeça ela está voltada para a face medial. Tudo que tiver do outro lado é lateral. Então, se essa aqui é a face medial, esse vai ser o côndilo medial. E esse aqui, o lateral. Então, gente, é isso que vocês precisam buscar para nortear o estudo de vocês, até porque essas denominações de lateral e medial não existem só em acidentes ósseos do fêmur, a gente vai ver que existe na tíbia também. E vai existir no metatarso, então ter essa referência do que é lateral e medial também vai ser importante, certo? A articulação do quadril, a gente falando aqui, só para mostrar, vou também identificar quais seriam os ligamentos para vocês poderem situar. O ligamento iliofemoral, vocês estão vendo também que todos os ligamentos agora vão sair da onde? O referência é o osso do quadril e vai para o fêmur, tá? Então aqui não tem nenhuma exceção. Vai ter o iliofemoral,
Se é o ilho, tá saindo do ilho, vai ser esse aqui. Nessa vista anterior, na primeira imagem. Pubo femoral vai sair do pubis pro fêmur. Certinho. Aqui é uma bursa, tá? É uma bolsa, ou bursa, né? São estruturas que vão amortecer impacto, né? É ela quando inflama que gera a bursite, né? Elas estão presentes nessas articulações com alta mobilidade, tanto lá no ombro quanto aqui no quadril e vão existir também no joelho, certo? O outro ligamento aqui a gente consegue ver na segunda imagem, que é o isquio femoral. Por quê? O isquio, ele vai estar na porção inferior, mais posterior, tá? Então, na parte anterior, eu consigo ver o ilho e eu consigo ver o pubis. E aqui atrás, na porção posterior, é que eu vejo o isquio. Então, o ligamento, esse ligamento aqui que está saindo do isquio para o fêmur é o isquio femoral. E tem aqui essa parte ainda de cima, que é uma parte do ilho femoral, tá bom? Essa parte aqui. Então, tem aqui essa fissura, aqui abaixo dela é o isquio femoral, acima ilho femoral. Os outros a gente consegue ver só realmente na cápsula articular, que é o transverso do acetábulo, que vai ser esse ligamento aqui que vai fechar justamente o acetábulo. Lembra que o acetábulo ele não é fechado por completo, ele tem um formato de meia lua, tem uma aberturazinha aqui, então precisa de um ligamento para poder fechar e deixar realmente aqui uma cápsula para o encaixe da cabeça do fêmur. Então tem esse ligamento transverso do acetábulo. E tem o ligamento da cabeça do fêmur, que ele vai estar saindo aqui dessa fissura, que é desse assistente ósseo, que é a fóvea da cabeça do fêmur, e vai se ancorar lá dentro do acetábulo. Então ele vai fazer realmente uma âncora, puxando. Fora os ligamentos esses aqui de fora, tem um ligamento ainda interno, ancorando a cabeça do fêmur no acetábulo para manter realmente essa articulação presa. Aqui a gente tem a patela, que é um osso sesamoide, tá? E aí eu deixo para vocês pesquisarem o que seria um osso sesamoide. A patela é o maior osso sesamoide que a gente tem no corpo, porque ela tem uma função crucial na estabilidade da articulação do osso, né? A posição do tendão quando o joelho é fletido, ela mantém, né, isso organizado e realmente faz a proteção da articulação do joelho, tá? Então, é por isso que eu coloquei essa observação clínica, porque qualquer alteração nos ligamentos que envolvem a patela ou inserção de músculo na patela, alterações anatômicas no formato dela, pode gerar instabilidade patelar. Então, toda vez que tiver necessidade de locomoção, de flexão do joelho, pode ter o deslocamento dessa estrutura da patela, gerando aqui processo de luxação, ou até se tiver esse deslocamento, pode gerar rompimento das estruturas que estão ali compondo a articulação do joelho. Como vocês podem ver aqui, os acidentes ósseos da patela, aqueles acidentes ósseos dos sonhos, né? Eu acho que vocês gostariam de ter um osso sempre com a quantidade de acidentes ósseos desse. Então a gente só vai ter a base e o ápice. Eu vou falar para vocês, a base é isso aqui, mais reto, o ápice pontiagudo. E aí, o que eu tenho mais para falar sobre a patela, justamente para identificar o que é face anterior e face articular. A articular vai ser mais lisa, anterior vai ser essa rugosa, porque onde vai ser ter os pontos de inserção aqui dos tendões dos músculos, tá? Fora também do ligamento patelar, passa por aqui. Então, essa inserção aqui de tendões é o motivo de deixar essa face rugosa, sendo esta a face anterior, e a face articular mais lisa é a face, vamos dizer, posterior ali da patela.
ok? Falando agora da tíbia, o que eu posso falar da tíbia? É que o ponto, realmente assim, a função crucial dela vai ser sustentação. Tá? E vocês conseguem ver que realmente é o ponto onde vai ter essa ancoragem aqui do fêmur, dos côndilos do fêmur, com a perna é na tíbia. É ela que está segurando aqui o fêmur. Então ela ajuda também nessa sustentação do peso corporal. A fíbula, que vai estar aqui do ladozinho, ali da tíbia, ela vai ser aquele apoio moral, tá? Porque se a gente for olhar bem, e eu vou passar para a próxima imagem para vocês conseguirem enxergar melhor. Ó, se vocês enxergarem aqui bem, vocês conseguem ver que a fíbula ela vai estar se articulando com a tíbia, mas ela não tem ligação direta nenhuma com a ancoragem aqui do fêmur na tíbia. Então a fíbula aqui ela vai ajudar só nessa parte mais distal, que é justamente para deixar um encaixe perfeito lá em um osso específico, no talos, lá no pé. Mas ela aqui na articulação do joelho, ela não tem uma função, né, direta, porque a área articular é aqui na cabeça da tíbia. É por isso, voltando aqui no slide anterior, é por isso que a gente vê nessa observação clínica que a fíbula é uma fonte comum de osso para enxerto, tá? Porque mesmo que retirar um pedaço e deixar depois ela aqui do seu processo de regeneração comum, guiada por ferros, né, e estruturas estabilizadoras, não vai ser uma perda grave ou gravíssima e comprometimento de locomoção do indivíduo, porque ela não está realmente fazendo, vamos passar aqui para a imagem para vocês verem, ela não está fazendo um papel direto aqui na articulação do joelho. E mesmo aqui nessa porção que ela tem um pedaço que está ajudando a estabilizar a articulação aqui no pé, a articulação do tornozelo, mas uma boa parte é feita pela tíbia. Então aquele negócio, sem a fíbula dá para segurar as pontas muito bem, certo? O que é que eu chamo aqui também de atenção, como é que eu identifico que é de cara a face anterior da tíbia e face posterior? E o que é que eu identifico também na fíbula, né? Na face anterior da tíbia vai ter a tuberosidade tibial, que vai ser essa proeminência aqui na frente. E na face anterior da fíbula, a gente vai ver a borda, essa borda aqui, que é a borda interóssea da fíbula. Essa proeminência aqui bem fininha, como uma linha. Então é isso que vai fazer com que eu consiga identificar o que é face anterior e, consequentemente, fica mais fácil eu poder identificar quais são os outros acidentes ósseos que compõem os ossos aqui, né? Compõem a tíbia e a fíbula. A articulação do joelho, a gente já passa aqui, né, todas as informações, já coloco como complemento que a articulação do joelho é a articulação mais complexa que a gente tem no corpo. Ela é composta por duas articulações, a tíbio-femoral e a patelo-femoral. Mas vocês saberem que é só a articulação do joelho, tá tranquilo. É só para vocês poderem entender que vai existir ligamentos, né, estruturas que vão sair da tíbia para ancorar no fêmur, assim como vai ter estruturas que vão sair da patela para ancorar no fêmur, tá bom? Os ligamentos, a gente vai ter o ligamento patelar, ele vai estar fazendo essa ancoragem, fechando, abraçando a patela. Aqui em cima, fora o ligamento, a gente vai ter também um tendão de um músculo do quadríceps, fazendo essa ancoragem, né? Prendendo aí a patela também. Tá? Mas o ligamento patelar ele vai estar aqui anterior à patela, fazendo esse abraço, né? Realmente fixando ela no joelho. Tem o ligamento poplíteo,
né? Muito bonitinho esse nome. Ligamento poplíteo, o oblíquo e o arqueado. A gente só consegue ver na segunda imagem, porque é um ligamento mais superficial. O oblíquo é justamente esse aqui que faz a angulação. E você está vendo aqui que ele vai como se fosse abraçar esse músculo aqui, músculo que recebe o nome de poplíteo, né? Então, por isso que ligamento poplíteo também. E o arqueado vai estar saindo aqui da fíbula, ó, subindo aqui, fazendo essa triangulação aqui. E tá abraçando aqui o músculo também, que é o mesmo músculo, poplíteo, tá bom? Por isso que recebe esse nome também, esse ligamento. Tem um ligamento colateral. Então, colateral vão ser ligamentos que vão estar ao lado. Colateral tibial e colateral fibular. A gente consegue ver na primeira imagem. Quem é quem? Se essa aqui é a fíbula, então esse aqui é o colateral fibular. Se aqui está a tíbia e tem esse aqui ao lado, então é o colateral tibial. E vai ter os ligamentos intracapsulares lá dentro. Tem um cruzado anterior e posterior. Então, ó, vocês veem aqui um X, o X da Xuxa. A gente está vendo aqui essa marcação realmente cruzado, fazendo um X. Um vai estar anterior, que é esse aqui que o cursor está mostrando, e aqui atrás vai ter o posterior. O que é que eu chamo de atenção aqui? É os meniscos. Os meniscos nessas articulações que a gente vê, a articulação do joelho vai ser a articulação que a gente vai estar estudando aqui, a única que vai ter menisco, tá? O menisco vai ser essas estruturas aqui, vocês vão ler também um pouquinho sobre eles. E vocês vão ver que a função dos meniscos é justamente garantir esse encaixe perfeito, tá? Vou passar aqui para a próxima imagem, antes de falar da articulação. Então, vocês estão vendo aqui que está tendo um encaixe perfeito entre os côndilos do fêmur com a tíbia, porque a tíbia aqui em cima é muito plana, tá? Então, um côndilo arredondado com a região plana não ia dar muito certo na questão de encaixe. Então, existem aqui os meniscos, que essas bolsinhas aqui no meio, tem esse aqui até que tá passando um ligamentozinho aqui, ó. Os meniscos vão ser isso, eles vão fazer umas bolsas, eles vão abraçar, vão fazer uma cama, uma espécie de cama para ancoragem aqui dos côndilos do fêmur. E aí o encaixe da articulação fica perfeito, tá bom? A gente vai ter, voltando aqui, a gente vai ter o menisco medial e lateral. De olho, ver aqui como referência a fíbula. Fíbula está lateralmente. Se a fíbula é lateral, esse é o menisco lateral e esse é o medial. Certinho? Então a gente vai ter também a articulação tibio-fibular, a proximal, e vamos ter a distal. Então é aquela mesma relação entre rádio e una. Eu não coloquei aqui, tá? Então só para vocês conseguirem ver aqui voltando. Então essa aqui é a articulação entre a fíbula e a tíbia. Como a tíbia é o meu osso de referência, então vai ser tibio-fibular. Então essa aqui é a articulação entre os dois. E aqui o tíbio, a tíbia aqui atrás e a fíbula aqui na frente. Então é esse ligamento aqui, ó, tíbio distal. Eu não coloquei aqui os ligamentos dessas articulações porque vocês estão com ligamentos de sobra para poder aprender. E desses eu acho que o que é necessário realmente vocês buscarem ter em mente são das maiores articulações, do ombro, cotovelo, quadril e joelho, detalhezinhos, certo? Então aqui já passando por os ossos do tarso, e já estamos chegando aqui no pé, ó, amarelinho, então já estamos terminando nossa videoaula, tenha fé. Então aqui, o que é necessário a gente saber? Eu trago aqui informação interessante. É que o taço, né, ele pode ter aqui um dos ossos do taço esporão, que seria uma proeminência ali de osso, tá? É quando o osso ele começa a calcificar e ossificar
em pontos saindo da sua anatomia convencional para poder tentar amenizar e em resposta a tensões mecânicas não esperadas. Por isso que é feito, por isso que ocorre essa questão de esporão, que seria uma proeminência ali do osso. Aqui no caso, o esporão calcâneo, e a gente vai ver quais são os ossos do tarso rapidinho. Então, essa aqui é uma vista superior, essa aqui é uma vista inferior. A superior já sei porque tem aqui essa face articular. Essa face articular, ela é no talos, tá? É o primeiro tasso, então na face articular aqui o talos, então é o talos que vai ancorar, receber ali a tíbia, tá? O calcânio é o que vai compor o nosso calcanhar. Então o calcânio ele não vai ter articulação nenhuma com a tíbia. Então quem vai receber realmente esse encaixe e acoplar ali no nosso tornozelo é o talos, ok? Depois vem aqui na frente o navicular. Esse primeiro aqui que vai ser vinculado à falange do dedão, que vai receber também um nome específico, é o cuboide. E os outros aqui cuneiformes, sendo o medial, o intermédio e o lateral, tá? Então aquela questão do esporão, geralmente em regiões que vai ter a ancoragem de ligamentos e aí de músculo, quando a gente for falar na aula seguinte, pode ser que aqui na base do calcânio existe uma proeminência que não é comum, e aí seria denominada de esporão. Em aula presencial eu tento falar um pouquinho sobre essa patologia, tá bom? E a gente tem também aqui, para fechar o pé, temos o metatarso e falanges. Então lembre, mão, carpo, pé, tarso. Se a gente tem lá metacarpo, a gente tem aqui metatarso. E vamos ter as falanges também. Então, o metatarso tem aqui a localização e a gente vai enumerar da mesma forma que o metacarpo. E as falanges também, elas vão ter a mesma disposição, até o mesmo arranjo, mas o que é que tem de... As falanges, a do dedão é diferente aqui, querido. A do dedão vai ter o nome hálux, tá? É chique. Então vai ter o nome da falange do dedão é hálux. Então a gente vai ter o hálux proximal e o hálux distal. Hálux proximal, hálux distal. As outras falanges vão ter a mesma nomenclatura lá que a mão distal, média e proximal. Não é medial, tá? É média. Porque medial vai em relação como se fosse a posição anatômica no geral. Aqui, quando a gente está falando de falange, lembre que o termo sempre vai ser média, porque está ao meio, no meio da distal e da proximal, tá bom? Esse é um detalhe importante. Então, chama aqui na atenção da articulação do tornozelo a talocrural. É esse nome mesmo, tá? Talocrural. Então, essa articulação ela vai ser composta por dois ligamentos, facilzinho a gente aprender. E é necessário também a gente entender essa, porque a do tornozelo é uma área que vai ter muita torção, entorse, né? E a gente vai ter ligamento, o colateral medial e o lateral. O que é que vai me determinar quem é medial e lateral? É justamente a parte medial e lateral do pé. O que é que a gente está vendo aqui? A nossa querida fíbula. Fíbula lateral. Então, essa é a nossa vista lateral. Então, o que eu vou conseguir ver aqui é o colateral lateral. Que é a vista medial, que também é um ligamento deltoideo. E deltoide, né? Porque aqui vai chegar o músculo deltoide. É porque se vocês forem e tiverem olhado lá na nomenclatura das estruturas, delta é como se fosse um leque, né? Vocês podem lembrar aí da aula de geografia. Tá vendo geografia aqui útil na anatomia?
que o delta fazendo esse leque. Então é esse ligamento aqui fazendo o leque, tá? Por isso que ele chama esse nome deltoide, que é o colateral medial, esse. Então esse pequenininho aqui com essas ancoragenzinhas. Pegando isso aqui também na frente, vai ser o colateral lateral. E esse aqui, o deltoide, porque é um leque aqui contínuo, é o medial, colateral medial. Vamos ter também as articulações que ocorrem entre os ossos do tarso, entre os ossos do tarso com o metatarso e entre os ossos do metatarso, que são essas aqui. Fora também aqui, faltou na descrição colocar que são articulações que ocorrem nas falanges também. Então, são todas essas aqui. Como os ossos do tarso, ele tem aqueles nomezinhos específicos e tem alguns maiores, com maior destaque. Cada um aqui tem um nome. Mas esse grupo aqui, veja, ó, talo, calcânea, talo, calcâneo navicular, calcâneo cuboide, são todos os nomes, né, dos ossos do tarso. Todo esse grupo aqui são as articulações do tarso, tá? Articulações do tarso são essas aqui. Então, tudo, né, se pegar uma estrutura e perguntar quais são as articulações, tem aqui articulações do tarso. Vocês não precisam saber cada um especificamente, mas na vida de vocês, se vocês virem alguma descrição que teve lesão especificamente em uma articulação, por exemplo, cuboide navicular, então vocês vão precisar saber quem é o cuboide, quem é o navicular. Olhando para aqui, vocês sabem, né? Navicular aqui, cuboide vai ser justamente esse aqui, o que vai estar ligado a o dedão, tá? Outro ponto interessante aqui de falar que existem as articulações tarso-metatarsais, que precisa unir aqui o metatarso com o tarso. As articulações intermetatarsais, que é entre elas precisam se articular aqui lateralmente. E vai ter as articulações metatarsangianos, que é essas primeiras aqui das falanges, tá? Recebe esse nome aqui. Não é metatarsofalângicas, é metatarsangianos. E tem as articulações interfalangianas, tá bom? Isso aqui realmente, como a gente tem muita articulação nesse membro, vai ser a título de curiosidade para vocês, tá? Não reservem espaço na mente de vocês para isso não, mas eu quero que vocês tentem e sejam capazes de compreender quando vê no texto escrito onde que estaria essa articulação. Se eu ver esse termo, onde é que provavelmente ela estaria, tá bom? Então, chegamos ao final da aula. O que a gente pode falar, né, sobre a aula de hoje? A gente viu os ossos do símbolo dos membros inferiores, os acidentes dos ossos da coxa, que é o fêmur, da perna, tíbia e fíbula, dos pés, que é o tarso, metatarso e as falanges, lembrando que tem a falange especial, que é o hálux, tá bom? E as articulações entre coluna e quadril, articulação entre quadril e coxa, entre coxa e perna, entre os ossos da perna e pé e os ossos do pé. Entre a coluna e o quadril é a sacroiliaca, certo? Entre o quadril e a coxa é a articulação do quadril. Entre a coxa e a perna, a gente tem o joelho. Entre os ossos da perna, temos a tibio-fibular, a proximal e a distal. Entre a perna e o pé, a gente tem a articulação do tornozelo, a talocrural. E os ossos do pé tem aquela gama de articulações que eu poupei vocês de gastarem neurônios com elas.
tá bom? Então a gente fica por aqui e a gente se vê no nosso encontro na segunda-feira, tá bom? Um abraço a todos, bons estudos.